O diretor da Codeplan, Júlio Miragaia, fala sobre economia, para você não perder na hora de investir o seu dinheiro. Boa tarde aos telespectadores de Tendências e Negócios. Hoje o nosso tema que está na ordem do dia é a recente viagem do governador Agnello à Ásia e Europa, buscando atrair investimentos para a capital Brasília. O objetivo dessa viagem do governador e toda a sua comitiva foi, de um lado, verificar as experiências desses países em relação a projetos de desenvolvimento. Estamos falando do Emirados Árabes Unidos, Singapura, Malásia, Alemanha e Itália. E, de outro lado, estabelecer contatos com eventuais investidores aqui em Brasília. O balanço foi bastante positivo, né? Vários contatos foram estabelecidos, algumas experiências foram acompanhadas. Em particular, eu destacaria a experiência em Singapura. Singapura é um exemplo de uma cidade-estado com cerca de 5 milhões de habitantes, que há 50 anos atrás, quando da fundação de Brasília, apresentava níveis de desenvolvimento muito baixos, era um país subdesenvolvido e atualmente é uma das grandes potências econômicas e comerciais do continente asiático. E também a experiência na China. É importante também enfatizar que, e o governo está consciente disso, de que a vinda desses investimentos para Brasília, eles vão acontecer em função de algumas questões que têm que ser equacionadas aqui no nosso território. Em particular, a importância de alguns investimentos na área de infraestrutura econômica. Estou falando aqui de investimentos na área de transporte, investimentos na área de energia, grandes investimentos industriais ou mesmo na área de serviços, ou no setor tecnológico, da tecnologia da informação, eles só vão acontecer com a oferta ampla de insumos importantes para o funcionamento dessas empresas. E, infelizmente, aqui em Brasília apresentamos ainda algumas lacunas, não só em Brasília, mas em toda a região aqui de influência do Distrito Federal, apresentamos algumas lacunas nessa área. Então, essa questão ela tem que ser enfrentada. Não é algo que a gente vai resolver no curtíssimo prazo. Quando a gente fala de desenvolvimento regional, desenvolvimento de uma ampla região, obviamente que estamos falando no médio e longo prazo. Então, temos que plantar as raízes desse processo, tal qual foi feito em Singapura, tal qual foi feito em algumas cidades chinesas, que viviam uma situação muito difícil há algumas décadas atrás e que, ao plantar as condições para o pleno processo de desenvolvimento, né, chegaram ao final de um período de médio e longo prazo, realmente é uma condição extremamente positiva em termos de desenvolvimento econômico e social. Então é disso que estamos falando, né? Então essa recente viagem do governador Agnello, de toda a sua comitiva aos países asiáticos e também a alguns países europeus, vai nessa linha, né, de trazer essas experiências, de trazer esses modelos de desenvolvimento, modelos que privilegiem a sustentabilidade, modelos que possam, de alguma forma ou de outra, garantir um desenvolvimento social, né, preservar a qualidade de vida que temos aqui na nossa capital e estendê-la a esses municípios da nossa área metropolitana, para que a gente possa, no médio prazo, colhermos os frutos desse processo. Então ficamos por aqui e na próxima semana vamos falar um pouco das perspectivas para Brasília e sua área metropolitana e o eixo Brasília-Anápolis-Goiânia para os próximos 20 anos. Muito obrigado e até lá.